Oi pessoal, aqui é a professora Luana e hoje com esse vídeo eu pretendo explicar um pouco mais sobre a primeira atividade do Trilha de Aprendizagens, que é uma atividade sobre a Mata Atlântica. Então, antes de falar sobre a Mata Atlântica, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor o que seria um bioma. Com certeza vocês já ouviram falar nessa palavra, se não ouviram, vocês com certeza já viram um bioma. A Mata Atlântica ela fica aqui na região sudeste. Antigamente era uma área muito maior, a extensão da Mata Atlântica era bem maior, hoje em dia ela está bem menorzinha. Mas se você já foi para o litoral norte, principalmente, ali na região da praia, você já percebeu uma formação florestal que tem ali. Ou seja, tem algumas árvores de grande porte, é uma região mais úmida, as árvores ficam bem juntinhas assim uma das outras, é uma região de mata mesmo, de floresta. Ali é uma parte do bioma da Mata Atlântica. Então a gente não tem só esse bioma no Brasil, na verdade existem outros biomas no mundo, e aqui no Brasil nós temos esses aqui, ó, a Amazônia, o Pantanal, a região ali da Caatinga, Cerrado, a Mata Atlântica, que é o nosso tema de estudo, e os Pampas ali no sul. Cada região dessa tem uma comunidade biológica com características semelhantes. Então, por exemplo, tem alguns animais e algumas espécies vegetais que você só vai encontrar na Mata Atlântica, outras que você só vai encontrar no Pantanal. Para exemplificar, eu coloquei uma imagem aqui comparando os biomas aqui do Brasil. Então, ali a gente tem uma foto aérea, né, uma vista de cima da Amazônia, logo do lado Cerrado, Caatinga, embaixo Pantanal e Mata Atlântica. Dá para perceber que essas regiões são bem diferentes, principalmente em relação ao que está mostrando aí na imagem, que é em relação à vegetação. Então, vou dar um exemplo. Presta atenção ali na imagem da Caatinga. A Caatinga, ela tem um clima mais seco, né? Então não chove muito naquela região. Essa região, esse bioma, fica ali na região nordeste do nosso país. E a vegetação que vocês podem ver, ela é formada predominantemente de cactos e suculentas, que são plantas, né, que conseguem se adaptar, que são mais adaptadas a essa região mais seca. Já na Mata Atlântica, a gente vê que são árvores de grande porte, é muito mais úmido, então as árvores elas são adaptadas, as espécies vegetais e animais são adaptadas para viver nessa região. Então, tanto a Caatinga quanto a Mata Atlântica são biomas, porém são biomas diferentes, com características diferentes. Então, logo aqui na primeira atividade, ela apresenta um texto sobre a Mata Atlântica, reforçando a importância desse bioma, principalmente para nós que moramos aqui pertinho desse bioma. Então, eu anotei aqui duas coisas, eu quero pontuar duas coisas. Primeiro que a Mata Atlântica ela é formada por uma floresta nativa, só que tem alguns ecossistemas associados, ou seja, existem outros ecossistemas com características diferentes da floresta de Mata Atlântica, mas que também fazem parte da Mata Atlântica. Eles são manguezais, restingas, campos de altitude e tem outros ecossistemas. Se você pesquisar manguezal, por exemplo, no Google, você vai perceber que é uma região diferente da floresta, mas que esse bioma Mata Atlântica também possui outros ecossistemas associados, não só de floresta. Isso quer dizer que você pode estar lá no bioma da Mata Atlântica e encontrar outras regiões, outros ecossistemas. E uma outra coisa importante também de ressaltar aqui nesse texto é que ele deixa aqui no último parágrafo a importância da floresta para a gente. Então a Mata Atlântica ela é muito importante, principalmente porque ela produz e regula o abastecimento de água na nossa região, também dá a regulação e equilíbrio do nosso clima, proteção e atenuação de desastres, fertilidade, proteção do solo e principalmente o que é mais óbvio, que é a produção de alimento, madeira, fibra, óleos e remédios. Sem contar que é muito importante a preservação da Mata Atlântica por ela ser um patrimônio histórico e cultural, além de ser muito bonito. Então, no primeiro exercício, ele pede para que a gente escreva sobre a extensão da Mata Atlântica. Então, você deve ter colocado que antes
De acordo com o texto, a Mata Atlântica ocupava uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e hoje resta cerca de 29% dessa cobertura vegetal original. Tem outras fontes que dizem que resta um pouco menos até que 20%. E por que a Mata Atlântica ela é prioritária para a conservação da biodiversidade mundial? Você deveria apontar alguns argumentos. O texto apresenta alguns e eu ainda coloquei aqui a importância dele abrigar espécies endêmicas. A gente vai chamar espécie endêmica aquela espécie de animal ou vegetal que só existe naquele local. Então, tem muitas espécies de plantas e animais que a gente só encontra na Mata Atlântica. E por isso, ela abriga uma riqueza de espécies vegetais e animais, como vocês podem ver no próximo exercício, em que vocês tinham que colocar, de acordo com o texto, as quantidades aproximadas de espécies. Ela também é importante por fazer, como eu já falei, a produção e regulação de abastecimento de água, o equilíbrio do clima, sem contar que a formação de floresta, ela protege o solo. E eu vou dar um exemplo básico, assim, vocês já devem ter ouvido falar várias notícias, principalmente no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, de pessoas que acabam desmatando uma área, e essa área normalmente é uma encosta, é um morro, e aí elas constroem as suas casas ali. Depois que a gente passa por um período de chuva intenso, o que acaba acontecendo? Aquele solo vai ficando muito úmido, como não tem uma vegetação ali para absorver a água daquele solo, né, para ajudar nessa regulação da umidade do solo, esse solo acaba ficando muito mole, assim, muito úmido, e ele acaba tendo um deslizamento, que a gente vai falar que tem um deslizamento de terra em determinado local. E aí aquelas casas acabam desabando e até as pessoas morrendo, perdendo suas coisas, morrem soterradas, porque eles estavam numa região que necessita de ter uma cobertura vegetal ali para poder fazer essa absorção de água. Então, a Mata Atlântica é muito importante por isso também. Sem contar na produção de alimento, de madeira para fazer móveis, para as construções, para fazer papel, óleos, fibras e até mesmo remédios. Então, quantas espécies de aves a gente tem na Mata Atlântica? 850, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes. Dá para perceber a quantidade de espécies que a gente tem naquela região e a importância disso, né, para a biodiversidade? O último exercício dizia que a ocupação e as atividades humanas ali na região da Mata Atlântica podiam impactar esse bioma. Então, você podia escrever aqui de que forma os seres humanos têm impactado a Mata Atlântica. Então, primeiro você deve ter pensado no desmatamento, nas queimadas, que não só são realizadas ali na floresta ali da Mata Atlântica, mas também na floresta amazônica e em outros locais. E por que eles fazem isso? Além de extrair, de explorar os recursos da floresta e extrair, às vezes de forma ilegal, a madeira e outros recursos, eles também desmatam para fazer as atividades de agricultura e pecuária. Então, a gente tem que lembrar que as atividades de agricultura e pecuária, elas são muito lucrativas, então eles acabam queimando aquela região, desmatando, para poder fazer a criação de gado e para poder fazer as plantações. Existem algumas leis que regulamentam o uso da floresta. A floresta é muito importante e tem algumas áreas que são realmente preservadas, que você não pode fazer nada naquela região, mas existe também uma legislação que permite que você retire recursos da natureza, permite que você retire recursos da Mata Atlântica, mas de forma consciente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham realizado esse exercício e um beijinho até a próxima atividade.